Fala galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje nós estamos aqui para continuarmos a falar sobre verbos, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, parte 1, esse vídeo é a parte 2. Nós vamos corrigir mais 30 questões de verbos, tá bom, pessoal? Então, antes de nós começarmos, dê seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para que você possa estar recebendo aí as atualizações. Toda semana a gente posta alguma coisa nova, alguma coisa diferente, para que você possa estar sempre interagindo conosco. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a observar estas questões. A primeira questão é uma questão da ESA, questão da ESA de 2014. A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva é: come-se bem nesse restaurante, precisa-se de operários. A maior parte das florestas foi destruída, o menino feriu-se, poucos viram o acidente. Bem, quem viram o acidente? Poucos. Aí é uma voz ativa. O menino feriu-se, o menino feriu a ele mesmo, então é uma voz reflexiva. Precisa-se de operários, come-se bem, é um sujeito indeterminado, né? Precisa-se de quê? Né? Come-se como? Logo, resposta certa, letra C. Tá? A maior parte das reservas florestais foi destruída. Esse foi destruído, eu tenho aí uma locução verbal, né? Toda vez que eu tiver essa construção aí, eu tenho um caso de voz passiva, tá bom? Eu tenho o verbo de ligação, no caso o verbo ser, mais um verbo no particípio. Gente, o ano que caiu essa questão na prova, o aluno que chegou para mim, é claro que não era meu aluno, graças a Deus, que depois chegou para mim e pediu: Vitor, não sei por que eu errei. Eu quase matei, dá vontade de matar, né? A pergunta é: são exemplos de verbos impessoais. E o que vem a ser um verbo impessoal? É aquele, né, que de alguma forma ele não tem conjugação, ele indica fenômeno da natureza, já dei a resposta, né? Ele indica fenômeno da natureza, ele não vai indicar uma ação. Resposta, né? Aí o camarada, eu marquei letra E. Falar é um fenômeno da natureza? Né? Verbo ser, verbo haver em alguns contextos, verbo fazer também um verbo impessoal, mas nesse caso, né, alvorecer, chover, anoitecer e trovejar seria a resposta correta. Letra A. E já foi direto, né? Mas que pena. Também essa questão é muito mole, muito fácil. São exemplos de verbos na segunda conjugação. Gente, quais são os verbos na segunda... A ESA jogou isso 2 anos. Quais são os verbos da segunda conjugação? São os verbos terminados em ER, né? Meter, comer, né? Bater, né? São os verbos da segunda conjugação, ER, e os verbos terminados em OR, porque eles vieram do latim, né? O latim tinha 5 conjugações: AR, ER, IR, OR e UR. Correto? O que aconteceu foi que os verbos com R sumiram. Foram embora. Na mudança para a língua portuguesa, sumiram. Só ficou o por e suas variações. Compor, depor, repor. E aí, para que a gente não criasse uma outra conjugação, eles acabaram... Vamos voltar. Por no latim é poer. Era poer. Então, já que por no latim era poer, então eles foram para a segunda conjugação. Logo, a minha resposta é letra D. Compor, depor, temer e dever, né? Não poderia ser letra A, porque todos os verbos da letra A são verbos da primeira conjugação. Não poderia ser letra C, porque todos os verbos são da terceira conjugação. Não poderia ser da letra D, porque remar é primeira e dormir é terceira. Não poderia ser letra E, porque também todos são da terceira conjugação. Segue o baile. 34. Assinale a alternativa que está correta quanto à flexão verbal. Gente, isso cai tudo quanto é concurso. Concurso, pensou em verbo, bota essa bexiga aí para derrubar o candidato. E você não vai cair mais nessa. Não dá mais para cair nessa. Não dá mais para que você, querido candidato, querido concurseiro, não dá mais para que você caia numa armadilha do diabo dessa na sua vida, tá? Vamos pensar aqui. Se os chefes virem o projeto, eles aceitarão a minha ideia. Se meu chefe intervisse, talvez eu recebesse o salário
o aumento salarial. Quando você vir para a empresa, traga o projeto. Quando ele rever o contrato, estaremos mais seguros. Meu chefe interviu por mim junto à diretoria. Qual é o problema dessa questão? É que nós conjugamos todos esses verbos errados. E aí, quando você olha uma questão como essa, você acha que está tudo certo. Está tudo certo. Mas, se meus chefes virem, cuidado, gente, o verbo ver e vir, eles se atropelam, né? Mas nesse caso ele está certo. Se os meus chefes virem o projeto, eles aceitarão a minha ideia. Se meu chefe intervisse, não. Se meu chefe intervier, né? Interviesse, no caso, né? Então seria se meu chefe interviesse, tá? Talvez eu recebesse um aumento salarial, tá? E aí no futuro do subjuntivo seria quando eu intervier, tá bom? Mas nesse caso aí seria se meu chefe interviesse. Quando você vir para a empresa, não. Quando você vier. Quando ele rever, não. Quando ele revir o contrato. Meu chefe interviu, não. Meu chefe interveio. Interveio. Beleza? 35. Nas substituições são substituições gramaticalmente válidas ao modo imperativo, exceto, ou seja, nós temos aí frases em que as construções dão uma ideia de imperativo, dão uma ideia de ordem, pedido ou conselho. Gente, é só vocês olharem os verbos que vocês vão matar. Direita, vou ver. Está dando uma ordem, vira direita, né? A senhora me traz os documentos, está dando uma ordem. Se você se calasse, outra ordem. Mãos ao alto. Outra ordem. Direi uma palavra aos que me ajudarem. Eu não estou dando ordem aqui. Então a resposta certa é a letra D. Não tem o que falar aqui. Aos que me ajudarem, direi uma palavra. Belize, Taiwan e Inglaterra foram países que recentemente, né, a proibição de canudos. Em consonância com as ideias do texto, o verbo que completa a lacuna corretamente é... Gente, verbo propor cai muito em concurso. Cai muito em concurso. E sempre é da mesma forma, no mesmo modo, no mesmo tempo. Tá? Belize, Taiwan e Inglaterra propuseram. Gente, aí eles jogam lá, proporam. Pô, vai lá e marca. Pô, vai lá e marca. Não, tu não vai marcar isso, hein? Tu vai lembrar de mim. Você vai falar assim, o Vitor Terra falou que propuseram. Se Vitor Terra falou que propuseram, eu não vou errar mais. Estima-se que pelo menos 4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. O verbo auxiliar está conjugado no... Estima-se que pelo menos... Estima-se que sejam. Esquece o pelo menos 4 bilhões de canudos. Vamos pensar, estima-se que sejam. Que sejam, vai me dar uma ideia de subjuntivo. Eu não tenho um valor, né? 4 bilhões de canudos são jogados. Eu tenho um valor exato, mas aqui eu estou fazendo uma estimativa, eu estou dando uma hipótese, eu estou dando uma possibilidade. Se eu estou dando uma possibilidade, é subjuntivo. Então esquece tudo, só fica com subjuntivo. Só vai ficar A ou D. É claro que nesse caso vai ser presente do subjuntivo. Não tenho o que falar aqui. Né? Uma frase está dando um presente por causa do quê? Vamos lá. Marque a alternativa que é a voz que mostra a voz passiva pronominal. E aí você tem aí uma questão que você olha e você pensa assim, caramba, todas têm que ser. E aí, qual é o macete? Nós temos aí uma dificuldade muito grande entre a voz passiva pronominal e, né, o sujeito indeterminado. E aí, qual é o macete que eu dou para o meu aluno para ele identificar um sujeito indeterminado? Né? Às vezes, a preposição pode estar implícita, como é o caso de algumas aí. E aí, você vai olhar para o verbo e vai fazer uma pergunta. Se a sua pergunta der igual ao quê? Marca isso no seu coração. Aqui, o coração. Se a sua pergunta for igual ao quê? Você tem um caso de voz passiva pronominal. Porque o sujeito é simples. Se a sua pergunta der qualquer coisa diferente de o quê, eu tenho aí um sujeito determinado, esquece.
Necessita-se de água. Necessita-se de quê? Esquece, não é essa a resposta. Acredita-se que a coleta de esgoto. Acredita-se em quê? Não tem a preposição aí, mas ela tá. Trata-se de quê? Esquece. Aí agora a gente tem. Identificou-se importante avanço da questão do saneamento. Pode caminhar alguns passos em direção à garantia do acesso a esses serviços. Aí você tem, identificou-se o quê? Importantes em avanço da questão. Pode-se o quê? Caminhar, né, alguns passos em direção. Nesse caso, o em direção, esse termo aí preposicionado, também vai desqualificar a resposta. Logo, a minha resposta certa é letra D. Tá bom? Letra D. No trecho, alguns perguntaram por quê. E eu pergunto, perguntaram? Eu estou completando aqui o perguntariam. Aí, o Vitor Terra errando aí. Alguns perguntariam por quê. E eu pergunto, por que não? Os verbos grifados estão respectivamente no... Vamos lá, perguntariam. Acabou o café. Poxa, beberia 1 litro se tivesse aqui. Ai, foi para uma festa. Comi muito, mas eu comeria muito mais se eu pudesse voltar. Comeria, beberia, perguntaria, né? Isso vai me dar uma ideia de frustrado. Eu falo que esse tempo é o tempo do frustrado, né? É o tempo, né, que já passou, mas seria o futuro de algo que já passou. Nesse caso, se chama futuro do pretérito. A terminação iria dá uma ideia de futuro do pretérito. E eu pergunto, vai me dar uma ideia de presente. Então, futuro do pretérito do indicativo e presente do indicativo. Letra A, sem medo de ser feliz. Questão 40. Assinale a alternativa em que o particípio sublinhado está utilizado de acordo com a norma culta. O policial tinha pego o bandido. O condenado foi prendido por 10 anos. A pena fora suspendida pelo juiz. Foi terrível o juiz ter aceitado aquela denúncia. O preso tinha ganho a liberdade. Qual é o problema dessa questão? É que nós temos aí, nesta questão, uma questão que é interessante, que é o seguinte: nós temos os verbos que são verbos abundantes. E o que vem a ser um verbo abundante? Um verbo abundante é aquele que tem 2 conjugações, né? O verbo que abunda. Limpar, limpar a bunda. Limpar a bunda porque eu tenho limpado e limpo. Matar, matar a bunda. A bunda no sentido de abundar, porque eu tenho matado e morto. Pegar a bunda, porque eu tenho pego e pegado, né? Prender, prender a bunda, porque eu tenho prendido e preso. Aceitar a bunda, porque eu tenho aceitado e aceito. Mas mesmo esses verbos abundantes vão haver contextos, né? Vai haver contexto, desculpa, né? Cometi aí um erro de concordância. Vai haver contextos em que esses verbos, mesmo sendo abundantes, eu só vou aceitar uma forma ou outra. Tudo bem? Então, resposta certa, letra D. Foi terrível o juiz ter aceitado aquela denúncia. O preso tinha ganhado. A pena foi suspendida? Não, a pena foi suspensa. O condenado foi prendido? Foi preso. O policial tinha pegado o bandido. Tá beleza? Então, cuidado aí para que você não possa errar. Marque a única alternativa. Aí, ó, de novo. Verbos parecidos. Marque a única alternativa correta quanto ao emprego do verbo. Se você me ver na rua, não conte a ninguém. Mãe e filho põem as roupas para lavar. Não pensei que ele reouvisse os documentos tão cedo. Evitaram desastre porque frearam a tempo. As súplicas da mulher não o deteram. O pessoal acha sempre que deteram está sendo. Se de onde o povo tirou isso, gente? A resposta é: mãe e filho põem as roupas para lavar aqui. Se você me ver, não. Se você me vir, cuidado com o verbo ver e vir, principalmente no modo subjuntivo. O modo subjuntivo do verbo ver e vir, eles se entrelaçam de uma forma incrível. Não pensei que ele rehouvesse. Frear, gente, não existe frearam. Ceiaram
vem C&A. C&A é a loja para mim. C&A. C&A não existe, é cear, frear, tá? Não existe negócio de frear, tá bom? Então, eles frearam, detiveram, tá bom? Eu até coloquei aqui para a gente poder dar uma analisada interessante, vou ficar aqui, né? Que é o verbo ver e o verbo vir, né? O ver está em cima e o vir está embaixo, no modo subjuntivo. Olha como eles se parecem, né? Presente do subjuntivo, que eu veja, que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. E verbo vir, que eu venha, que tu venhas, que ele venha, que nós venhamos, que vós venhais e que eles venham, tá? Verbo no pretérito imperfeito. Verbo ver. Se eu visse, se tu visses, visse, se ele visse, se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. Agora, qual seria no pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo vir? Se eu viesse, se tu viesseis, se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. E o futuro do subjuntivo, né, do verbo ver. Aí é outra confusão. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Verbo ver, tá? E verbo vir, né? Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes e quando eles vierem. Ah, Vitor, não sei muito verbo. Domine, estude, coma com angu. Verbo ver, vir, por. Por quê? Se você souber o verbo ver, todos os verbos que têm a mesma finalização, tu domina. Se você souber o verbo vir, mesma coisa. E o verbo por, verbo ser, tá? Pode fazer também o verbo odiar, porque aí você tem rodear, mediar, todos têm a mesma finalização. Agora deixa eu me jogar para outro canto. Vou jogar aqui para baixo, para você ficar me vendo. Vou aumentar um pouquinho. Minha cabeça vai ficar maior no vídeo para você. SPSEX, de novo, 2009. A alternativa que apresenta um verbo conjugado do mesmo modo, tempo, pessoa, número, fio destacado nos textos versos da estrofe acima é: domina, se vive, se morre, descansa dos seus na lembrança, na voz do porvir, não cures da vida, ser bravo, ser forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. Ser bravo, tô mandando o camarada ser macho. Tô mandando o camarada ser macho. Se o camarada, tô mandando o camarada ser macho, entende? Eu estou dando uma ordem. E aí eu vou procurar qual que é essa ordem. Hás de ficar sem uma régia crista. Sem uma régia crista. Hei de sopar meu triunfante bico. Vem beber excelente estilo. Vinde, ó filhas do oco do pau. Ide já procurar minha bandurra. Na verdade, você tem que saber modo, tempo, pessoa e número. Ser é segunda pessoa do imperativo afirmativo. E aonde eu vou encontrar isso vai ser na letra C. Vem beber excelente estilo. Tá bom?